Como ressignificar uma dor profunda em amor. Esse é o canal Liberdade Sistêmica e eu sou Priscila Silvestrelli. Eu espero que vocês estejam acompanhando esse ciclo de vídeos, porque é muito importante e se vocês acompanharem, você vai observar que ele tem uma certa sequência, porque no vídeo anterior eu falei o seguinte, eu falei que vida é caos. E aqui nós vamos falar como ressignificar algumas crenças e valores. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento no caminho de conhecimento. Tudo que eu falei até agora, desde o primeiro vídeo, é um processo de autopercepção. Muito do que eu falei, você poderá, só avaliando, só se percebendo, escrever, colocar, se analisar, se olhar. Conseguir é como sair da ilha. Eu preciso sair da ilha para olhar a ilha. No momento de dor, raramente nós conseguimos nos observar, nos perceber, porque nós estamos em dor. Nós nem queremos fazer isso. Nós precisamos, a nossa humanidade, o nosso corpo, os nossos sentidos, precisa, através dos sentidos, eles precisam extravasar, colocar para fora algo que ficou por muitos e muitos anos incubado. Então, eu falei no vídeo anterior sobre a criança interior. Ela guarda muitas dores. Ela elaborou do jeito que deu muitas situações. Então, o modo como processamos a vida hoje tem muito a ver com o modo que a nossa criança interior processa o emocional dela. Então, ressignificar tudo isso não é de uma hora para outra. Para as pessoas que estão assistindo essa sequência de vídeo, que já estão querendo sair correndo, mudando um monte de coisas, e que numa sessão ou num evento, num curso, vá mudar a vida toda, isso não ocorre. O que ocorre nos processos são mini transformações. Então você vai ler o mesmo livro várias vezes e a cada vez que você lê, você ressignifica, você transforma. Então no vídeo anterior eu falei que vida é caos. Vida é caos. Então quando a pessoa engravida, o que acontece? Mexe com toda a família, mexe com vários contextos, o corpo da mulher então nunca mais será o mesmo, muda tudo, sai tudo de lugar fisicamente. É um caos. Então, para que você não entenda, não grave que vida é caos e isso seja prejudicial em algum momento, você pode gravar que vida é movimento. Isso é um processo de ressignificação de algo que pode não estar me fazendo bem. Então hoje Priscila, para mim, essa frase vida é caos faz sentido, mas para você pode não fazer, dependendo do momento que você está. Porém, vida é movimento. Então, se vida é movimento, algo pode acontecer que às vezes nem é tão legal num primeiro momento, aparentemente, mas aquilo trouxe movimento para uma situação que precisava mudar. Então veja, você pode ressignificar o que você quiser. E a partir dessa ressignificação de crenças e valores que você tinha, você pode modificar e melhorar a sua sensação diante do impacto dos problemas. Então, aquela dor profunda, tem pessoas que são magoadas a vida inteira, sentem uma dor profunda a vida inteira, depressivas a vida inteira, mas elas escolheram estar nesse lugar, muitas vezes até por inteligência de estratégia, que envolve também caráter da pessoa. Por quê? Tem pessoa que escolhe um lugar de vítima. Naquele lugar de vítima, que é o quê? O que é o vitimismo? Para que as pessoas não se ofendam. O que é o vitimismo? Nós temos 3 posturas, do herói, do vilão e da vítima. Fatalmente, eu, você, todo mundo, a gente vai oscilar, a gente vai, caminhar por esses 3 momentos, por esses 3 perfis. Só que a gente nunca vai admitir quando nós estamos no vilão.
A gente só admite e não tanto na vítima. A gente até pensa, posso estar, mas a gente não fala, não declara. A gente sempre está no do herói, né? Então, a gente oscila. Então, em alguns momentos, eu sou a vítima, em alguns momentos eu sou a vilã, em alguns momentos eu sou o herói ou a heroína. A gente fica oscilando e a gente precisa sair desse ciclo. Para sair desse ciclo, temos que ser autênticos, verdadeiros, genuínos com a gente. A gente tem que estar o quê? Ter a coragem de se olhar. Você tem que ter a coragem de ser você mesmo. E não ficar se escondendo atrás destes perfis. Então, a pessoa que nunca vai evoluir é a vítima. Esta pessoa, ela não sai do lugar. Se você se colocou neste lugar, assuma isso para você o quanto antes. Eu sou a vítima da vida. Se você é uma pessoa que chora por tudo, que reclama demais, né, que tá o tempo inteiro de mau humor, que tá sempre com foco no outro, o outro isso, o outro aquilo, a sociedade isso, o governo aquilo, você é a vítima. Você está num lugar que dificilmente você consegue se movimentar para o novo, ressignificar as suas ideias, os seus valores, as suas crenças. É uma pessoa inflexível no emocional, inflexível nas ideias. Nada você consegue absorver, você precisa que seja daquela determinada forma. E isso, quem tem esse tipo de mentalidade, é muito difícil caminhar, muito difícil progredir. Então, se você está com alguma dificuldade na sua vida, entenda como é a sua postura diante da vida, diante das situações. Então, nas relações, é 50-50. Nós temos nossa responsabilidade naquela relação. Mesmo que a outra pessoa envolvida tenha agido com má fé, né, uma pessoa que realmente de caráter duvidoso e tenha feito mal para você, entenda a sua responsabilidade em estar ali naquele momento. Então, cavoque dentro de você o momento que você disse sim para algo que lá nas suas entranhas você disse para si mesmo que deveria não ter dito sim, não ter aceitado, não ter continuado com aquela situação, ou uma arrogância mesmo nossa, de querer dar um passo maior que a perna, da gente não caminhar o caminho, né? Saltar fases, né? Reconheça o que é seu para que você possa ressignificar a dor. Porque a dor, precisamos sentir tudo que precisamos sentir no nosso corpo e liberar essa dor. Ao liberar essa dor, você pode ressignificar tudo aquilo. É doloroso olhar para a nossa responsabilidade nessas situações. Eu sei que é. E é aí que muita gente também trava, dá meia volta e não quero mais saber dessa coisa toda aí. Eu quero ficar no lugar de vítima. Ou tem pessoas que assumem para si mesmas que são realmente as vilãs e ficam nesse lugar. Geralmente o vilão, ele já sabe de todo um contexto. Ele sabe o que é legal, o que não é tão legal. Essa é a personalidade da pessoa. Ela quer estar ali. Geralmente o herói que quer salvar todo mundo, ele está se escondendo atrás de máscaras para que ninguém o veja. E ele não está desenvolvendo a personalidade real dele. Ele tem medo, ele tem vergonha às vezes de si. E a vítima também tem plena consciência de que está ali, só que ela não admite, nem por um decreto, que ela é a vítima. Então, principalmente quando você não está num local seguro, né, de terapêutico, né, nós estamos aqui, né, eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês e é um local seguro aqui, onde vocês estão me assistindo, eu estou aqui falando com vocês, mas respeitando a história de cada um, entenda, né, não estou rotulando ninguém, mas nós oscilamos nesse caminho, nesses 3 lugares.
Então entenda quando o teu emocional vai para um lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar, para que você traga para si a verdade sobre aquela situação. E não a sua versão, a versão do outro. A gente cai numa dualidade sempre. Eu estou certo, você está errado, né? Na minha primeira formação, que foi no direito, né? Eu me formei primeiro na área jurídica, eu sou bacharel em direito antes de ser naturóloga, antes de ser homeopata, doutora em medicina chinesa, de adentrar esse caminho do conhecimento, consteladora familiar. Antes de tudo isso, eu ainda tive que passar por isso. Eu fui e estudei o direito. Estudei sociologia, filosofia, um monte de coisas, né? A mente do criminoso em criminologia, né? Estudei muitas coisas. Dentro da área jurídica, há sempre uma dualidade. Então, são sempre duas partes, né? Então, sempre haverá uma dualidade. Essa é a lei dos homens. Então, foi encontrado, dentro dessa dinâmica social, um jeito, né, de solucionar uma determinada demanda. Aquilo é, socialmente falando, não tem a ver com as demandas espirituais, emocionais, nada disso. Precisamos saber separar. E não é porque você solucionou alguma demanda espiritualmente ou emocionalmente que aquele fato não tenha que ser também solucionado, resolvido. Você vai ter que discernir o que é e o que não é. Para sairmos da dualidade, você precisa já estar num outro patamar. Primeiro com você mesmo. A dualidade, a gente briga com a dualidade dentro da gente, luz e sombra. Então, trabalhe isso primeiro em você. Primeiro em nós mesmos. Então, veja, eu disse no vídeo anterior também uma outra coisa. Quando a gente precisa de um local seguro, que quem acolhe a nossa criança não são as pessoas que estão ao nosso redor, que seria um profissional ou um amigo já, né, que compreende de fato, né, aí tem um local seguro, também não é um amigo, também não é um profissional. Isso é num primeiro momento quando você não sabe ainda como acolher a tua criança e você precisa de um local seguro, alguém que entenda e possa acolhê-la naquele momento. Porque ao caminhar nesse caminho de conhecimento, você vai aprender que é você que acolhe a tua criança. Então é o teu adulto interno que amadureceu, que recebeu conhecimento, que esvaziou o seu copo, que se colocou humilde diante das situações, que ressignificou a própria história com um olhar que vai além da dualidade e se mostrou para si mesmo. Uma pessoa que se despiu para si mesma. Então, é doloroso olharmos que nós temos a dualidade em nós. Nós também temos a sombra. Nós também somos o mimimi, a criança birrenta, né? A criança tirana dentro de nós. É o ego. É a nossa mente primária. Eu não falei essa palavra até agora, mas a mente primária é o ego. O ego, ele precisa ser alimentado. E é isso que ninguém sabe. Todo mundo fala, tá alimentando o ego? Tem que alimentar mesmo. Tô me olhando no espelho, tô bonitona, como é que tá? Alimente seu ego. O ego, ele é muito do ter. Então, precisa alimentar o ego para que quando você está nutrindo o seu ego, que é num primeiro momento da vida, né? Numa primeira fase da vida. Então, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um apartamento, eu preciso ter um curso, eu preciso ter uma namorada, né? Eu preciso ter. Primeiro é o ego que precisa alimentar. Tanto que os primeiros relacionamentos que a gente tem, geralmente eles não têm muita maturidade. Depois que a gente vai se relacionar novamente, né? Exceto aqueles casais, né, de 200 anos, né? Que a gente vai amadurecer no relacionamento, né? Então, veja. Primeiro, você precisa convencer o teu ego, nutrir o teu ego do ter. O que isso significa? Que para você convencer, né, o teu mental de realmente ressignificar todas essas crenças, ele precisa estar nutrido. Ele precisa ter um chão. É como se fosse uma zona de conforto.
É um castelo que em algum momento vai ser desconstruído. É onde a gente se desconstrói, é onde a gente se lapida. Só que você já sabe se acolher. Você está pronto para aquilo desmoronar. Você está pronto para o que não faz mais sentido para um outro momento da vida, finalizar ciclos. Então você começa a ressignificar suas crenças, os seus valores, não são mais o mesmo dessa época do ter. Você já está indo para o ser. É o seu processo de individuação. Isso leva tempo. Não pense que é de uma hora para outra. Leva tempo, não desista de você. Eu já estou 10 anos fazendo terapia. Entenda, olhe para o teu caminho e tudo que mudou. Olhe tudo que mudou. Não mudei nada, sinto a mesma coisa. Então tem que trocar de terapeuta, tem que fazer algum movimento na tua vida ou o teu nível de percepção ainda não se desenvolveu. Tudo que eu estou falando aqui, em todos os vídeos, a importância de você desenvolver a tua percepção, de você se olhar. Perceba se é fácil conviver com você. Para de focar no outro. Para de focar no que está fora. Toda situação que acontece, ela está fora de você. Isso você não tem controle. Você tem controle sobre si. E quando você entende a sua grandeza em relação a todo aquele caos que está acontecendo, você tem coragem. Você se alinha e você acessa essa nova construção. Então, ressignificar, quando você já está ressignificando crenças, valores. Então, veja, uma coisa que parece pequena, né? A vida é caos. E aí eu digo, agora, a vida é movimento. Olha como soa. Então, eu já não julgo que todo aquele caos é um caos. Hoje, eu já olho para o caos acontecendo e digo para mim mesma, isso é movimento. Isso está trazendo um novo ciclo. Isso vai trazer abundância. Isso está se encerrando, está acontecendo como está acontecendo para a minha evolução. Então você ressignifica, dá novos significados para a vida. A mente precisa disso. E você convence o seu mental, você vai convencendo o seu mental que tá tudo bem evoluir, que tá tudo bem mudar algumas coisas lá daquele script primário, que tá tudo bem sair do lugar de vítima, que não é tão saudável se manter nesse lugar, que você pode estar destruindo a vida de várias pessoas se mantendo nesse lugar, que você pode estar destruindo, pior de tudo, a sua própria vida. Então, veja, crenças e valores, o quanto é importante você se conhecer para reestruturar novos valores na sua vida em relação às relações, relacionamento, dinheiro. É muito importante. Então, dinheiro, a vítima em relação ao dinheiro, o que ela faz? Ela não se movimenta, ela não muda, né, a percepção dela para que o dinheiro venha. Ela não entende a energia do dinheiro. Ela acha que ela tem que ficar correndo atrás do dinheiro a vida toda. E o dinheiro está disponível. O dinheiro está disponível. Eu lembro sempre da história do Silvio Santos, que ele começou vendendo uma caneta. Começou vendendo caneta, né, na rua. Então, essas lições, né, essas viradas de chave, pegue o que você tem de melhor. Então, poxa, doeu tanto olhar para minha dor, que agora você não precisa mais ter medo de olhar para a tua luz, para quem você é de fato. Nos escondemos atrás da vítima a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira luz. Então, a sua verdadeira habilidade, o seu verdadeiro dom está na tua criança. Então, quando você olha para isso, nesse processo de ressignificação, é onde você aprende verdadeiramente a acolher tua criança e permitir que ela seja somente criança. E não seja mais aquela criança grande, né? Aquele adulto tirano, aquele adulto que é uma criança grande, aquela tirania, aquela pessoa controladora, birrenta. Perceba. Você pode, nesse momento, reconhecer tudo isso. Pode ser que doa.
Não esteja sozinho nesse momento. Busque ajuda, de fato. Busque alguém que você possa se esvaziar de si mesmo, para que venha, né, o quê? Amor na sua vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo a vida sozinhas. Elas não permitem, elas se escondem atrás dessas máscaras, porque elas têm medo, porque elas não vão receber amor. Então elas se colocam no lugar errado, até sistemicamente, até dentro da família, né? O filho que assume o papel de mãe, né? A mãe se coloca no lugar da filha, né? Sendo filha da mãe, filho do pai, sabe? Se coloca em papéis que não são deles para ser visto. Com medo de assumir quem é de fato, por causa daquele script de criança, daquelas histórias primárias, e não ser visto, não ser amado. Tem pessoas que na gestação foi excluída. Então, era uma menina, mas o pai queria um menino. Isso é sentido, isso é sabido. Então, você não tem merecimento, que é a vida? Você precisa ser uma mulher controladora, uma mulher que mata o teu feminino? Olha aí, quanta coisa para ressignificar, para ter novas crenças e valores. Isso reflete no teu relacionamento amoroso. Isso traz problemas nas relações. São muitas as coisas. Então entenda que esses vídeos aqui, são um ponto de partida, né? O teu caso específico, procure um profissional para pegar na tua mão e te guiar. Pessoas habilitadas, não só profissionalmente, tente perceber, pessoas que estão se lapidando há muito tempo, têm experiência para se conectar com você, não só na teoria, mas na alma. É uma conexão de almas. Você vai se atrair e atrair a pessoa certa para você. Você vai se identificar com a pessoa que vai pegar na tua mão e vai te guiar até que você caminhe. Então, na primeira fase, quem faria isso seriam os pais. Às vezes você não teve nem quem fez isso na primeira fase. Busque quem faça isso com você neste momento adulto, para que você amadureça. E aí, como eu venho dizendo, tudo é sobre amor.